O Saitama se tornou talvez o ser mais forte de todo o seu universo, alcançando um ponto onde nada e nem ninguém é capaz de vencer ele, ou até mesmo fazer ele se machucar durante uma luta. E ele alcançou esse nível de poder simplesmente avassalador após o seu treinamento. No entanto, depois disso, o Saitama deixou de se levar ao seu limite, basicamente alcançou um ponto onde ele não liga mais para ficar forte, até porque nada praticamente exige que ele faça isso, ele não tem necessidade de ficar mais forte. Por isso ele não se importa em treinar para fazer isso. Mas e se ele nunca tivesse feito isso? E se o Saitama nunca tivesse parado o seu treino? Se ele nunca tivesse parado de se levar ao limite, mesmo após ficar ridiculamente forte? E se o Careca decidisse seguir os passos do Goku, onde mesmo após atingir um nível simplesmente absurdo de poder, ele ainda segue treinando para ficar mais e mais forte? Afinal, o Saitama ficaria mais forte caso ele treinasse? Ou na verdade treinar atualmente seria somente perca de tempo pro Careca? E bem, eu sou o Felipe, para entender isso, vamos entender primeiro um pouco sobre os poderes do Saitama. E bem, no ponto em que o Saitama decidiu que queria ser um herói, ele iniciou seu treinamento com o intuito de ficar mais forte, forte a um ponto de vencer qualquer um com apenas um soco. E bem, ele conseguiu fazer isso. No entanto, esse treinamento que ele fazia para ficar mais forte, basicamente o levava ao seu limite constantemente, fazendo ele sempre estar ali no seu limite e indo até mesmo um pouco além disso, já que mesmo totalmente acabado ele seguia treinando. E após 1 ano e meio desse treinamento, ele começou a notar as mudanças em si mesmo, já que nesse ponto, além de ter ficado careca, ele também tinha ficado mais forte. No entanto, mesmo após ficar ridiculamente forte, ele não parou e seguiu treinando por mais 1 ano e meio. E após 3 anos de uma rotina praticamente infernal, como ele mesmo descreve, mantendo sempre sem flexões, sem abdominais, sem agachamento, junto a 10 km de corrida, isso somado a um regime alimentar, que no caso ele comia somente uma banana pela manhã e se mantendo sempre ao limite, sem usar ar-condicionado ou aquecedor, o Saitama finalmente alcançou o seu sonho. Ele alcançou o ponto que ele sempre quis chegar, ele estava forte ao ponto de vencer qualquer um com um soco, ele já não tinha mais desafios. No entanto, galera, isso não rolou porque ele foi ficando mais forte ao longo desse treinamento, e sim porque durante o seu treino ele acabou fazendo uma coisa que deveria ser impossível de ser feita. Enquanto treinava, o Saitama acabou quebrando o seu limitador, ele removeu de si mesmo um mecanismo que existe em todos na obra, posto neles pelo próprio Deus, e ele fez isso apenas com esforço, e essa trava que ele removeu serve exatamente para fazer o que o nome dela diz: limitar os seres vivos. Todos ao nascer recebem essa trava que diz até onde alguém pode crescer. Alguns recebem um limite mais raso, como os civis da obra ou até mesmo monstros de nível tigre ou lobo, já que o limitador dessa galera é bem mais raso, ou seja, eles têm um crescimento menor e atingem o seu pico de poder máximo bem mais rápido. Em outros casos, alguns recebem um limitador maior, podendo crescer bem mais, como heróis de rank S ou monstros de classe dragão. No entanto, em alguns casos é possível aumentar esse limite de crescimento, seja implantando partes mecânicas em si mesmo, como foi o caso do Genos, ou até mesmo ascendendo para um monstro, como foi o caso do Garou. No entanto, mesmo conseguindo se tornar ainda mais forte ao fazer isso, o limitador dele não sumiu, ele só expandiu esse limitador, mas uma hora ele também vai atingir um pico de crescimento até onde ele pode aumentar o limite do seu limitador. No entanto, essa trava não existe somente para travar o crescimento da galera, e sim teoricamente para proteger eles também, já que ao quebrar essa barreira, como foi o caso do Saitama, ele pagou um preço bem caro, já que ficar careca foi o de menos, já que após tirar essa trava do seu próprio corpo, o careca acabou afundando em tristeza e solidão profunda, onde mais nada empolga ele. Tanto que ele até mesmo chega a comentar que cada dia que se passa ele sente suas emoções mais e mais distantes. Tá, mas o que isso tem a ver com ele treinar e ficar mais forte? Então, calma que tu vai entender. Então, ter quebrado essa trava tem total ligação com ele treinar ou não, ou se isso é ou não relevante pra ele. Então, já que a resposta pra isso tá ligado diretamente à essência dessa façanha do Saitama, já que, claro, após fazer isso ele deu um salto gigante em todos seus atributos e se tornou basicamente o maior exponencial de poder dentro do seu universo, e dificilmente, se ele mantesse a sua rotina de treinamento, ele ficaria mais forte, já que no ponto em que ele tá, flexões, abdominais, agachamentos ou até mesmo corrida não é nem de longe o suficiente para fazer o careca considerar aquilo um treino. Mas o ponto principal, isso não é nem de longe o suficiente para levar ele ao seu máximo. Tá, eu sei que eu acabei de falar que o Saitama não tem um limitador, então como raios ele teria um ponto máximo, teoricamente um limite para se atingir? E bem,
vamos lá, diferente do que parece, quando o Saitama quebrou seu limitador, ele não ganhou poder infinito, e sim uma capacidade de crescer indefinidamente, mas o ponto principal, ele faz isso de maneira passiva, já que por não possuir mais uma trava para delimitar o crescimento dele, o Saitama tá sempre crescendo, o corpo dele chega no máximo atual e passivamente cria um novo máximo, atinge ele e o ciclo se repete, isso de uma forma automática e passiva e constantemente. E quem confirma isso pra gente é o próprio Garou, já que durante a luta dele contra o Saitama, ele solta a seguinte frase: abre aspas, seu ritmo de crescimento que havia passado despercebido por todos, uma vez que ninguém nem de longe era páreo para sua força, repentinamente disparou de uma forma exponencial, fecha aspas. Ou seja, galera, após seu treinamento, após quebrar o seu limitador, o Saitama adquiriu um ritmo de crescimento próprio, ele tá sempre ficando mais forte, e por não ter um limite, ele vai sempre crescer, e aqui a gente entra num ponto chave. Dar um treinamento ao Saitama, independente do treinamento, é totalmente irrelevante. Vamos pegar mais uma vez aqui o nosso menino Goku de exemplo. Então, diferente do Goku, que pode ser posto em um treinamento, se levar ao completo e total limite, como a gente vê dentro da própria obra, e só depois de um tempo sentir o seu crescimento, sentir o resultado desse treinamento, assim ficando mais forte e expandindo seu limite antigo. No caso do Saitama, devido à sua falta de limitador, colocar ele para executar um treino, por mais que esse treino faça ele atingir o seu máximo atual, em pouco tempo após ele começar a fazer isso, ele já vai ser totalmente irrelevante para o Saitama, já que ao ser exposto ao seu máximo, ele vai crescer automaticamente, tornando aquele não mais o seu máximo. Sim, meio confuso, mas vamos lá. Caso uma pessoa normal seja posta para levantar 100 quilos e esse seja o seu limite, e o Saitama também seja posto para levantar esses mesmos 100 quilos e esse também seja o seu limite, uma pessoa normal levaria meses e meses para sair de 100 para 110, já com o careca não. Se agora o seu máximo é 100 quilos, alguns minutos depois já não vai ser mais 100 quilos, e sim 101, depois 102 e assim por diante, já que por mais que o seu padrão normal seja algo mais lento, ele tá sempre crescendo, o Saitama tá sempre ficando mais forte, independente dele treinar ou não, ele vai ficar mais forte. Tá, e por que eu falo que é um ritmo mais lento, já que foi dito que é exponencial? Bem, vamos lá. A única coisa mostrada na obra que fez o Saitama explodir de uma forma exponencial no seu crescimento foi uma forte emoção, como foi dito pelo Garou, onde ele deixa bem claro que antes dessa forte emoção, seu ritmo de crescimento era 1 e após isso ele explodiu de uma forma exponencial. A gente não sabe o quanto Saitama crescia antes disso, após essa forte emoção ele explodiu de uma forma exponencial, no entanto, provavelmente antes disso era um crescimento mais gradativo. Ou seja, vamos só usar aqui um exemplo rápido, se antes o seu ritmo padrão de crescimento era 1, 2, 3 e assim por diante, ao chegar nesse pico e explodir em uma forte emoção, o seu ritmo de crescimento explodiu de uma forma exponencial junto a isso, assim fazendo um crescimento que antes era de 1, 2 e 3 sair para 1, 2, 4, 8, 16, 32 e assim por diante. Mas vocês notam que isso não foi possível somente por esforço físico, e sim por uma explosão psicológica, uma explosão de sentimentos junto a uma dificuldade física. Ou seja, o que fez realmente ele crescer de uma forma absurda foi alguém capaz de se nivelar ele, mesmo que temporariamente, uma forte explosão nos seus sentimentos ao ver o Genos ser morto. O simples treinamento físico não resulta nisso. Ou seja, galera, mesmo se a gente desconsiderar esse crescimento exponencial do Saitama, que foi desencadeado devido à sua luta, como o Garou mesmo falou, ele já possuía um crescimento constante antes disso. Ou seja, galera, o careca dormindo, devido à sua capacidade evolutiva teoricamente infinita, tá ficando tão forte quanto ele ficaria treinando. Ou seja, caso o Saitama treinasse, ele ficaria tão forte quanto ele ficaria sem fazer nada. Ou seja, galera, quando lá atrás o Saitama ficou careca devido à quebra do seu limitador, ele seguiu treinando, mas não foi isso que fez ele ficar mais forte, e sim porque naquele ponto o corpo dele já estava crescendo de uma forma natural. Ou seja, no ponto em que ele ficou careca, que ele quebrou seu limitador com 1 ano e meio de treinamento, ele já podia ter parado de treinar, porque aquele outro 1 ano e meio que ele passou treinando daria a ele os mesmos resultados se ele não fizesse nada. No entanto, agora é contigo, comenta aqui embaixo, e aí, o que tu acha disso? Tu acha que faz diferença ou que não faz diferença? Comenta aqui embaixo o teu ponto de vista. E bem, se tu gostou do vídeo, desce a tela rapidinho aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho, assim tu sempre vai ser notificado quando sair vídeo novo e também vai estar me ajudando demais fazendo isso. Meu muito obrigado a todos que assistiram o vídeo e a todos que se inscreveram no canal. Eu vou estar deixando outros 2 vídeos muito bons aqui na tela pra ti, dá uma olhadinha lá, eu tenho certeza que tu vai curtir. A gente se vê lá, ou numa próxima. Eu sinceramente espero que lá.